Muito bem, antes da gente começar isso, vamos recordar a história, né? Até o pouso de ontem, a única faixa, podemos dizer assim, que os países, as nações pousaram na Lua foi numa faixa ali meio que equatorial, né? Se é que a gente pode dizer isso. Foi ali no meio da Lua por várias razões, né? Talvez era o lugar mais fácil, o objetivo mesmo era pousar, era explorar aquela região, você não teria problemas de comunicação também, então seria tudo mais fácil de acontecer. Quem destoa de tudo isso é a China, quando pousa a sua missão no lado oculto da Lua, ela está lá até hoje, né? Então isso aí foi, lógico, um marco, um feito assim espetacular dos chineses. Isso aí aconteceu ali no finalzinho, né, 2020, né, finalzinho de 2019. E agora, né, ontem, no caso, a Índia também fez algo sensacional. Desde que se descobriu que no Polo Sul lunar você poderia encontrar gelo de água, gelo de H2O, gelo, igual o gelo que você tem no seu congelador, começou a ter toda essa nova investida em ir para a Lua. E o objetivo agora, claro, não era mais pousar ali na parte equatorial do nosso satélite, mas sim no Polo Sul lunar, porque é ali que estão as riquezas agora. Agora você tem um caráter, uma desculpa aí, podemos dizer, né, um argumento econômico para tudo isso, por isso que está incentivando tantos países assim a ir para essa região. Pousar no Polo Sul não é uma tarefa fácil, ali você tem muitas crateras, o terreno ele é muito mais acidentado do que nas outras regiões, é uma região que não é conhecida porque, para quem não sabe, antes de pousar o ser humano na Lua, os Estados Unidos, por exemplo, teve todo o programa Ranger dele, onde você pousou naves ali, estudou aquele terreno. A própria União Soviética, na época, tinha um programa Luna, né? A Luna 25 agora não deu certo, mas a União Soviética levou até a Luna 24 para a Lua, levou os rovers, né? Os Lunokhod também. Então, aquele terreno era estudado. O terreno ali no Polo Sul lunar, ele não era. Aliás, um detalhe, né? Uma das missões Apollo chegou a ser cogitada de pousar na cratera Tycho, que é aquela que parece um umbigo da Lua ali, muito famosa, mas depois eles falaram, não, vai ser complicado pousar aqui, vamos pousar ali na parte equatorial. Então, são muitos desafios que foram vencidos aí pela Índia. Por isso, toda essa comoção, comemoração e tudo mais, porque não é fácil mesmo. Você tem um terreno muito acidentado, você tem uma região totalmente inédita para se pousar, e correu tudo bem, a Chandrayaan-3 pousou. Assim que ela pousou, né, para quem não sabe, né, a Chandrayaan-3 ela é constituída de um lander, que a gente chama ele de Vikram, ele que pousa ali, que é o módulo que pousou. Assim que ele pousou, já desceu dele o roverzinho, que é o Padian, e é ele que vai fazer estudos ali espetaculares. Mas o que o pessoal está atrás? Então, lá na Chandrayaan-1, se descobriu através do instrumento, né? A missão é indiana, Chandrayaan-1, mas o instrumento era da NASA, chamado M3. Foi ele que descobriu essas regiões ali na Lua que você teria, né? Pode ser que você tenha gelo de água. E por que acontece isso? A Lua, diferente da Terra, tem uma inclinação muito pequena e crateras localizadas no Polo Sul da Lua nunca tiveram oportunidade de ver um raio de sol. São crateras que a gente diz que estão permanentemente nas sombras. E isso é muito bom, por quê? Porque se forma gelo ali, e como que o gelo forma? Já já nós vamos entender isso aí, eu vou falar para vocês, mas se o gelo se formar ali, o que acontece? Ele fica estável. Então ele está lá até hoje. E aí que vem o grande tchan de tudo isso. Como que esse gelo chegou lá? Pode ser que lá no início da história do Sistema Solar, agora, isso é muito legal, há cerca de 4 bilhões de anos atrás, a Lua foi castigada com muitos impactos de cometas, por exemplo, cometas que têm muito gelo. E esse gelo do cometa pode ter se depositado, depois que ele impactou, pode ter se depositado nessas regiões aí no Polo Sul da Lua. E estão lá até hoje. Então, presta atenção. Se por acaso o Padian, ou Pagyan, que é o nome do roverzinho da missão Chandrayaan-3, encontrar, porque ele vai andar ali, vai andar em algumas crateras, ele leva uma suíte que a gente chama de instrumentos para fazer essa pesquisa, pode ser que ele encontre. A gente não sabe exatamente aonde está o gelo,
porque os próprios mapas, né, de distribuição do gelo da Lua, lógico que esses mapas são feitos, né, com instrumentos, tem tudo uma incerteza e tal. A gente não sabe exatamente, mas deve ter naquela região. Ele vai tentar encontrar isso. Caso ele encontre, presta atenção, caso o Paguian encontre esse gelo de água em algumas das crateras ali profundas, né? O Polo Sul também, ele tem isso, as crateras ali são muito profundas. Caso ele encontre esse gelo de água, ele vai poder nos contar a história desse gelo de água. Vai poder contar a história daquela região ali, porque ele leva instrumentos para isso. Com essa história geológica, nós vamos poder resolver esse mistério aí de como que esse gelo surgiu na Lua. Isso é um grande mistério que existe. Muita gente, né, os pesquisadores aí, têm fortes indicativos de que foram esses choques de cometas. Mas se não foi? Se foram os choques de cometas, será que os próprios cometas, quando chocaram na Terra, também não ajudaram, contribuíram para que a água chegasse aqui na Terra? Seria também muito interessante. Embora cometa hoje, a gente saiba que a água dele é diferente da nossa, mas nada impede que uma parte da água da Terra tenha vindo de cometa, assim, de acordo com as últimas pesquisas que têm sido feitas aí. Então, essa missão, a missão Chandrayaan-3, ela pode aí revelar mistérios escondidos na Lua, mistérios esses que têm 4 bilhões de anos de vida, de idade. Então, isso é um negócio assim, realmente seria um marco, né? Seria um marco. Os pesquisadores costumam chamar que você tem ali um registro fossilizado perfeito da história da Lua. Então, contando, né, a história da Lua, a gente conta também a história do próprio planeta Terra, da própria formação da Terra, e isso é que o rover vai fazer. Será que ele vai encontrar gelo nessas crateras? Aí nós vamos ter que esperar os resultados dele, mas ele vai tentar procurar. Se ele encontrar, beleza. Outra coisa, né? Você tem ali também outros tesouros, né? Você tem outros tesouros científicos ali naquela região. A Lua, a gente sabe que ela tem metais muito importantes. Por exemplo, ela tem uma boa concentração de titânio e também de alumínio. E esse titânio e alumínio também pode estar concentrado naquela região do Polo Sul lunar e, de novo, o roverzinho, o Paguian, pode detectar isso, pode começar a mapear isso e fazer assim uma estimativa. Daí os pesquisadores vão poder fazer uma estimativa de quanto que você teria desses metais. Muita gente pergunta sobre o hélio 3, né? Ele não tem essa capacidade, né? Se bem que com os espectrômetros ali, com os instrumentos que ele leva, pode ser que ele detecte alguma coisa, mas para metais ele é muito bom. Então, esse que é, na verdade, o motivo de se pousar ali. O Polo Sul da Lua guarda muitos segredos, guarda segredos da história do Sistema Solar, da história da formação da Lua, da história da presença de água na Lua. Além disso, guarda ali grandes riquezas como alumínio e titânio, metais aí muito importantes, e ainda você tem o hélio 3, então você tem todo um conjunto ali de coisas que faz com que se escolha um local tão difícil assim de pousar. Quando você vai escolher um local para pousar num outro objeto, você leva em consideração vários parâmetros. Parâmetros da parte de engenharia, parâmetros da parte científica, e aí você vai pesando ali para você escolher o local. Uma coisa muito interessante que o sistema que a Chandrayaan-3 usou para pousar é um sistema muito legal, é aquele sistema que ela fica pairando sobre o local, ela começa a fazer imagens daquele local e assim ela começa a identificar regiões menos, né, com maior probabilidade de dar problema e com menor probabilidade de dar problema. Tudo isso é rodado ali rapidamente no computador da sonda, através até usando algoritmos aí de inteligência artificial, para poder decidir com a maior precisão e com a maior velocidade qual o local que ela deveria pousar. Coisa que não tinha antes na Chandrayaan-2, por isso que a Chandrayaan-2, um dos motivos, né? Tem vários, né? Mas um também foi esse aí. Então, é isso, né? Nós agora só resta a gente esperar os resultados que vão vir aí, tanto do Paguian como do próprio Vikram, que é o lander, né? Da Chandrayaan-3,
E quem sabe, né? A Chandrayaan-1 já fez uma grande descoberta, que foi descobrir o gelo. Vamos ver agora se a gente consegue encostar no gelo, né? E ver mesmo que ali tem gelo. Então, espere aí para as próximas semanas muita informação sobre a Lua, graças ao pouso aí indiano que foi realizado com muito sucesso.